Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento de SCAD da Translaser. Hoje nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de texto. Então, como usar a ferramenta de texto, como criar um código de barra, como criar um QR Code, como mudar espaçamento, alinhamento, toda essa parte aí. Vamos lá, gente. A ferramenta de texto é esse F aqui, ó. Esse Fzinho aqui. Então, sempre que eu precisar fazer um texto, eu vou clicar no F. Eu vou clicar aqui onde eu quero escrever. Sempre ele vem como texto padrão o text, mas eu posso escrever qualquer coisa. Então vamos trabalhar aqui com o nome da nossa empresa. Translaser. Vou dar um OK. Ela vai aparecer, sempre gosto de centralizar, deixar centralizado esse texto aqui. Então aqui está o nome da Translaser. No tipo de fonte, eu posso usar vários tipos de fonte. O TrueType Font é para usar as fontes que são duas linhas. Normalmente a gente usa essas fontes quando a gente quer fazer elas preenchidas. Preenchidas é assim, ó, para elas ficarem pretinhas assim. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre preenchimento, mas para vocês entenderem melhor, tá? Mas se quiserem fazer só as linhas ao redor, também consegue aqui. No próprio SCAD tem várias e várias fontes já cadastradas. Então você escolhe a que você mais gosta. Vamos achar uma aqui que fique legal. Vamos lá. Gostei dessa aqui. Dá um apply. Ela sempre muda a fonte. Lembrando que para mudar a fonte você tem que clicar no apply, senão ela não muda a fonte, tá? Vamos deixar que ela segue. Essa aqui que a gente vai usar. Então essa aqui é a fonte que a gente vai fazer uns testes. Nessa parte aqui de baixo a gente tem o H, que é do preenchimento, a gente vai falar depois. A fonte, então para mudar o tipo de fonte. E aqui o espaçamento entre linhas. Normalmente a gente deixa automático, mas se você quiser mudar o espaçamento entre uma letra e outra, você clica aqui no outro e aumenta o espaçamento. Eu quero 1.2 de espaçamento. Ele vai aumentar já as letras, certo? Se tu não quiser ou fez errado, dá um Ctrl Z, vai voltar ao que era antes. Se você quer deixar mais junto, vem nesse aqui. Se eu botar 1.2 aqui, ele vai juntar bem as letras, tá? Então por aqui a gente consegue deixar as letras mais juntas ou mais separadas, conforme for o essencial. Normalmente a gente usa o automático, que fica um pouco mais fácil. Além das fontes TrueType, a gente tem outros tipos de fonte. Tem a JSF Font, que é para as fontes com linhas retas. Então, ó, tá vendo aqui que tá duas linhas? É porque tá na errada. A gente vem aqui e a gente acha qual fonte que fica mais exata. Vamos ver se é essa. Se tem alguma que fica melhor ainda. Essa aqui é uma que fica um pouco mais reta. Então, se a gente quiser uma linha rápida, algum código que a gente precisa gravar super rápido, a gente usa esse JSF Font para ficar melhor. Essa aqui ó, ficou mais certinha, certo? Então, se for só uma linha, usem essas JSF Font. Além disso, a gente pode usar a parte de código de barras. Deixa eu primeiro falar sobre as fontes, depois a gente entra sobre os códigos de barras. Então, vamos pegar a nossa fonte que nós estava antes. Como é que era mesmo o nome? Essa aqui. Centralizar ela. E vamos trabalhar um pouco com essa fonte, gente. O que a gente pode fazer com ela? Se eu clicar aqui no F, vai abrir essa janelinha aqui. Então, primeiro, eu posso escolher se eu quero ela justificada no meio, se eu quero centralizada, justificada numa ponta ou na outra. Eu só dou um OK, ela vai acabar mudando. Se tiver mais linhas, por exemplo, Translaser oficial, que é o nosso Instagram, dou um apply para vir aqui o texto, ó, que fica mais fácil. Então ela está na mesma linha, justificada. Se eu quiser centralizar, ela centraliza. Se eu quiser deixar no outro, ela vai para o outro canto, tá? Vou deixar centralizado aqui para teste. Temos a opção de bold, que seria o negrito. Se eu quiser fazer a gravação mais fininha sem o negrito, eu tiro o bold. E o itálico também, eu marco itálico se eu quiser fazer a gravação no itálico. Certo? Vamos tirar o itálico. E o bold. Deixar como era antes. Além disso, assim a gente está trabalhando sempre na escrita na horizontal. Se eu quiser trabalhar com a escrita na vertical, eu venho na fonte, a orientação eu coloco vertical.
Então, ó, ele já vai ajustar para a gravação ser na vertical. Ficou muito grande, vamos diminuir aqui. Aí, ó, para caber aqui no nosso texto. Então, ficou na vertical aqui, tá? Vamos voltar para o que era antes, horizontal. Trabalhar com as outras opções, então. Trabalhar com 80 aqui. Para espaçar um pouquinho, então, a gente vai mudando ali, ó. Se eu trabalhar com 80, o espaçamento aumenta um pouquinho. 50, o espaçamento um pouco mais padrão. Além disso, gente, a gente pode trabalhar... Eu quero deixar o formato de círculo aqui, né? Então, aqui, ó, eu ativo o campo de círculo e eu boto o diâmetro do círculo. Então, se eu botar um diâmetro de 30, por exemplo, ficou demais. Vamos colocar menos. Então, 15. Peraí, vamos botar um pouco mais, então. Aí, ó, diâmetro de 90. Ficou 90 graus, olha que legal, para fazer uma gravação em cima de alguma coisa, a gente faz em formato de círculo aqui. Então, conforme eu estou mudando o círculo, o diâmetro e a base do ângulo, a gente vai conseguindo mudar a forma que está aqui. Eu posso inverter também, se quiser gravar ao contrário. Não é o nosso caso, mas poderia fazer também. Vamos deixar como que era antes. Não quero mais o círculo, quero o texto normal. Eu só desmarco aqui, dá um OK e ele volta ao que era antes. Certo, gente? Então essa é a opção de texto. Agora a gente vai transformar isso num código de barra. Eu quero fazer um código de barra, que quando a pessoa lê, ela vai conseguir ver isso aqui. Então eu venho aqui em barcode. Aqui tem inúmeros tipos de código de barra. Você pode escolher, normalmente os mais usados é o EA13, o EA8 e o QR Code. Então se eu quero fazer um EA13, eu clico nele. Vou clicar aqui no código de barra. E ó, quando eu vim aqui já apareceu o texto que eu quero. Então ali tem. Posso botar para aparecer o texto. Posso colocar aqui não. Vamos dar um OK. Como é um 63, eu só posso colocar 13 dígitos. Então 789 452 678 13. Aí ó, validou aqui. Vou dar um OK. Apareceu um código EA13. Se eu vim aqui e mostrar o texto e der um OK, vai ficar o texto embaixo dele, tá? Ai, Pedro, por que tem apenas as linhas e não está preenchido? Porque a gente ainda não usou o hatch. Depois que a gente usar, ele fica preenchido bonitinho, tá? Mas a gente vai falar sobre o hatch depois. Primeiro a gente vai falar sobre como criar um código de barra. Esse código de barra pode ser lido, tá? Em qualquer lugar. Então, depois que a gente preencher ele, a gente consegue ler esse código de barra. Se eu não quiser o texto, eu tiro aqui, dou um OK, ele vai funcionar igual, certo? Além desse aqui, a gente pode criar um QR Code, que é muito usado hoje em dia. Então eu dou um Apply. Sempre que for um QR Code eu posso mudar. Então aqui ó, eu posso mudar o texto. Eu quero que quando a pessoa leia o nosso QR Code, eu quero que ele caia no nosso Instagram. Então instagram.com/translaseroficial. Então quando a pessoa ler esse QR Code, ela vai cair no nosso Instagram. Se eu quiser que apareça o texto, eu clico aqui. Vai aparecer embaixo também o que eu quero que ela veja, tá? Mas normalmente o QR Code a gente não usa texto, usa só imagem. Aqui em cima vai aparecer então como que ele vai aparecer preenchido. Então se eu vim aqui e der um hatch, tu consegue ver ele preenchido. Deixa eu deixar ele um pouco maior para vocês verem com mais facilidade, tá? Então aqui o nosso QR Code, que com certeza a gente consegue ler ele e vai aparecer ali. Então se vocês quiserem testar, é só colocar aqui já o celular de vocês que vai aparecer o nosso Instagram. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Então a parte aqui, se quiserem movimentar ou mexer alguma coisa da parte do QR Code, a gente consegue fazer por essa parte. Normalmente a gente usa o padrão. Se quiserem fazer algum outro código, aqui tem inúmeros códigos para vocês trabalharem. Só lembre de quando colocarem um outro código, então E8 tem que dar um Apply. Aqui não vai dar porque não tem 8 dígitos, né? Ó, aí já vai aparecer o outro código de vocês. Esse ficou muito grande, vamos diminuir ele para ficar certinho. Certo, gente? Então esse vídeo a gente aprendeu um pouco sobre os textos.
QR Code, código de barras e todos esses outros códigos. No próximo vídeo a gente vai aprender um pouco sobre os textos variáveis.